Casa Museu Teixeira Lopes, Vila Nova de Gaia, a casa onde viveu e trabalhou o escultor António Teixeira Lopes foi a primeira casa de um artista português a ser transformada em museu. Em rigor, este museu foi milimetricamente pensado pelo artista que lhe dá o nome. Ou seja, Teixeira Lopes tentou controlar o mais possível a maneira como a história havia de olhar para ele. Formado pelos melhores mestres da Academia de Belas Artes do Porto e depois por referências da escultura parisiense, António Teixeira Lopes foi bafejado pela fortuna. Respeitado entre os seus pares, foi distinguido pelas figuras maiores do Estado, teve encomendas importantes em Portugal e no estrangeiro, ganhou muito dinheiro. Mas sofreu também dissabores. A imagem que propôs para Nossa Senhora de Fátima não conseguiu destronar a imagem do Santeiro de Braga, a que o povo se apegara. Cúmplice dos intelectuais e artistas do seu tempo, de quem fez inúmeros retratos, o escultor Teixeira Lopes marcou também várias cidades. É dele, por exemplo, a estátua dedicada a Eça de Queiroz, no Chiado, em Lisboa, ou a Flora, no Jardim da Cordoaria, no Porto, o monumento aos mortos da Grande Guerra em França e as portas da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Isto é completamente inesperado. É um exemplar daquilo que podemos considerar a arquitetura eclética da passagem de século, fim de século XIX, início do século XX, e que cultivava este gosto pela combinação de referências de várias épocas, de elementos arquitetónicos de vários contextos, uma gramática muito exuberante, com muitos elementos decorativos que aqui podemos ver. O detalhe das telhas em cerâmica. É incrível. Sim. A madeira, a cal, o granito, o tijolo. E há aqui um ambiente mourisco ao mesmo tempo, Ao mesmo não é? tempo, em Era certas... uma moda também no final do século XIX. Mas não é? eram referências de várias fontes, porque ali de facto há uma referência àquelas luzías que nos pode lembrar esse ambiente, mas depois há estes arcos que também lembram a arquitetura medieval, neorromânica, elementos que não têm qualquer função e que nós podemos considerar as folies, aqueles caprichos arquitetónicos que não serviam rigorosamente para nada, a não ser... Capricho é uma boa expressão quando se olha para este conjunto, porque é divertido, não é? Exato.
estes edifícios que se desenvolvem em dois corpos que ladeiam este pátio central até desembocarem no jardim, têm um ar que é pouco coerente, mesmo do ponto de vista espacial. E isso é normal porque houve um período entre o final do século XIX, os anos 90, e 1906, mais ou menos, em que eles foram sendo construídos, ampliados, acrescentados. Portanto, não é um projeto que tenha nascido de raiz em simultâneo para o complexo todo, não é? Exatamente. A casa e os ateliês e as oficinas de trabalho do Teixeira Lopes pai, José Joaquim, e do Teixeira Lopes filho, António, foram num conjunto de anos, ali finais do século XIX até mais ou menos a 1906, foram sendo construídos e depois ao longo do tempo foram sendo ampliados e remodelados. Já no período em que o edifício passou a fazer parte da Câmara, foi doado pelo próprio António Teixeira Lopes no início da década de 30, a partir daí também houve alterações. Houve obras de beneficiação, alterações para que isto pudesse corresponder à utilização que hoje tem, que é de museu. Museu Teixeira Lopes. Nós já vamos voltar a falar desta arquitetura e de como é que isto tudo nasceu. Vamos entrar para conhecer, ou para lembrar a quem não se recorda bem, quem foi Teixeira Lopes. António Teixeira Lopes, quase em tamanho natural, um retrato em que ele teria quantos anos, Laura? À volta de 40 anos, e que foi pintado por uma pessoa com quem ele manteve relações a vida toda, que era o pintor António Carneiro, que tinha o seu ateliê aqui no Porto, e tem em fundo algumas obras que a Casa Museu decidiu colocar perto desta pintura ao óleo, e muito bem, porque ele tem em fundo A Viúva, que é uma das suas obras mais célebres, uma daquelas que ele certamente preferiu, porque, caso contrário, não a teria escolhido para o fundo deste nem o seu amigo retrato. Pintor lhe teria imposto um fundo com que ele não concordasse, não é? Exatamente. A obra está em trabalho, como nós vemos ali. É um gesso que nós aqui temos. Ela já estaria completa em mármore na data em que o quadro foi feito. Estamos na presença do gesso, que é uma fase preparatória, antes da passagem das obras a mármore ou depois fundidas em bronze, tudo dependia daquilo que o escultor pretendia, e pertence à coleção do Museu Nacional de Arte Contemporânea, do Chiado. É uma das obras dele que lhe valeu um lugar na história da arte. E é um trabalho que contempla aspectos característicos do escultor. Por um lado, um pormenor que no mármore ainda é mais visível, um pormenor muito grande do trabalho, das vestes, do berço, dos cabelos. Estes detalhes verdadeiros agradavam muito ao público e são característicos do naturalismo. E depois um aspecto que é, esse de facto é um traço distintivo do Teixeira Lopes, que é o sentimentalismo. Não é? É uma obra de grande sentimentalismo, a criança que está a acordar, que está a procurar o peito da mãe e, portanto, ela vai tirá-lo do berço com todo o cuidado e há esta narrativa, não é? Que é muito... E ao mesmo tempo o cabelo caído é alguém que está com uma vaga melancolia, não é? Sim. E um rosto que não corresponde muito até ao momento. E tem a ver com o título que ele lhe deu e que é A Viúva. E isto sim é um traço distintivo dele, apelar a esta emoção fácil, a este sentimentalismo. É muito próprio de Teixeira Lopes. E talvez explique parte do sucesso que ele teve em vida, porque de facto foi um escultor muito bem sucedido, não é? Foi. Teve encomendas a vida toda. Ganhou muito dinheiro? Ganhou bastante dinheiro. Há um historiador, que é o José Guilherme Abreu, que diz que ele é o verdadeiro escultor empresário, chama-lhe assim. Ele, de facto, tinha que fazer pela vida. Ele ficou muito conhecido por esculpir os rostos e o corpo de crianças para muitas famílias do Porto. Aliás, como António Carneiro, desenhava, muitas vezes a sanguínea, os membros todos de uma família. Por isso há um certo paralelismo até entre estas duas figuras na maneira como responderam à encomenda privada. É um nicho de mercado, era, não é? Famílias com dinheiro encomendavam aos artistas o retrato dos filhos com pouco tempo de vida. O
António Carneiro não teve tanto sucesso, apesar de tudo, como o Teixeira Lopes, em vida. Talvez depois de morte a coisa se tenha invertido relativamente à percepção que se tem da obra de um e de outro. Foi mais valorizada. Foi mais valorizado o António Carneiro que o Teixeira Lopes. Mas o Teixeira Lopes foi desde muito cedo alguém com um enorme voluntarismo, muito determinado. Vamos olhar para outro retrato feito por outro amigo dele e perceber essa determinação do Teixeira Lopes. Este é o retrato do Teixeira Lopes em Paris, feito por Veloso Salgado. Tem 20 e tal anos e está em Paris, para onde ele vai, depois de ter passado pela Academia Portuense de Belas Artes, onde ele fez a sua formação em escultura, onde já o pai tinha feito também a sua formação. E como era normal, quem queria seguir a carreira artística, chegado ao fim do percurso da Academia, concorria às bolsas para serem pensionistas do Estado. Iam para Paris e depois faziam geralmente o trajeto por Itália, etc. E ele não ganha a bolsa. É um primeiro revés que ele tem que ultrapassar. E vai na mesma para Paris e acaba por estar em Paris mais ou menos uma década, com intervalos, não é? Regressa, volta e, portanto, acaba por conhecer muito bem o ambiente parisiense, faz contacto com muitos escultores e entra na Academia de Belas Artes Parisiense, na École de Beaux-Arts. E, portanto, tem que ultrapassar aí um concurso, que é um concurso muito difícil, porque havia centenas de candidatos de várias nacionalidades, e ele consegue entrar em primeiro lugar. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Portanto, foi para ele uma prova muito relevante, não tendo tido a bolsa, mostrar que era candidato suficiente para entrar em primeiro lugar. Portanto, faz um percurso em Paris importante, onde ele conhece escultores, vê muitas obras. Era a referência, era a cidade de referência cosmopolita, onde se formavam todos. E o irmão foi ter com ele. O irmão também se formou aqui em arquitetura e foi ter com ele e esteve também lá um período em Paris. Quem é que pinta este retrato? É Veloso Salgado, que é um amigo dele de sempre. Ele terá depois na sua coleção muitas mais obras do Veloso Salgado. E pintam num contexto de ateliê. Faz-me lembrar a malhoa das séries, das tabernas e sobretudo do fado, não é? Dessa época. Porque também temos que perceber que os artistas portugueses em geral, tal como os de outras nacionalidades, isto não era exclusivo dos portugueses, viviam em verdadeiras colónias de artistas, confrontavam-se e cruzavam-se entre si, entre várias nacionalidades, mas na verdade viviam em ateliês que eram partilhados pelos portugueses. Portanto, isto era uma casa de portugueses em Paris, provavelmente, daí o ambiente. Estavam arquitetos e estavam pintores e, claro, as referências, a da guitarra particularmente, têm a ver com Portugal. Portanto, é normal que estas colónias de artistas também preservassem algumas das suas marcas identitárias. Tal como no retrato que vimos anteriormente, aqui Veloso Salgado também coloca algumas peças que correspondem a trabalhos feitos por Teixeira Lopes em Paris, nomeadamente aquela Ofélia, que é um trabalho de início de percurso e que é mais ou menos paralelo à peça, que depois também foi uma peça célebre, que está hoje no Museu Soares dos Reis em mármore, que é a imagem do Caim, o tema bíblico, Abel e que Caim. ele trata. Exatamente. Caim, o maléfico. E está aqui na Casa Museu Teixeira Lopes o gesso, que é inquietante aquela cara. Aí correu particularmente bem a Teixeira Lopes, porque ainda hoje provoca um arrepio. Uma criança com aquele traço. Mas ele faz isso em alguns trabalhos, que é partir ou do grande tema, que eram os grandes temas que os artistas tinham que tratar academicamente, ou religiosos, ou mitológicos, e ele muitas vezes dá-lhe uma feição que é quase popular. E o Caim, e depois, mais tarde, o Baco, que é uma peça muito mais tardia, esse aspecto é visível. E utilizava muitos modelos, muitos deles estão identificados, e aqui na Casa Museu eles sabem exatamente quem serviu de modelo para que peça, mas eram pessoas comuns, eram pessoas vulgares, o que também não era exclusivo do Teixeira Lopes, mas ele usou muito. E às vezes usava vários modelos para uma mesma peça, porque as mãos de uma pessoa interessavam-lhe, o rosto de outra interessava, e portanto ele depois combinava tudo isso de maneira a ter a imagem que queria.
Se ele veio a ser um escultor empresário, que é uma classificação também um bocadinho maldosa, Crítica, mas sim. de facto não se pode acusá-lo de não ter sido um determinadíssimo trabalhador. É verdade, e competente do ponto de vista técnico, não é? Uma grande competência. Muitas vezes não nos lembramos, mas é do Teixeira Lopes a estátua, é essa de Queiroz, que está no Chiado, em Lisboa. A estátua de homenagem a esta escultura, e foi-lhe encomendada já depois da morte do Essa, por um grupo de cidadãos que pretendia homenagear o escritor, e é uma das muitas representações que ele tem de escritores. Na verdade, a mais original, podemos dizer, não é? Que levou até o historiador José Augusto de França a dizer que esta é a escultura que tem o melhor nu de todo o naturalismo português. Eu devo dizer que tenho uma preferência particular pelos bustos que Teixeira Lopes fez, dos vultos maiores da cultura portuguesa do seu tempo. De resto, é possível conhecer-lhes os rostos. Isso é muito interessante, não é? É possível conhecer-lhes os rostos através desta coleção de bustos. É impressionante. É verdade. Muitos deles foram propostas do próprio Teixeira Lopes, que fazia as propostas a grupos, mais uma vez, e comissões que se organizavam e mobilizavam em torno destas figuras públicas. Outras vezes correspondia a encomendas, outras vezes entrava em concursos. Portanto, foi uma variedade muito grande de situações. Os escultores tinham que trabalhar desta forma, estão muito mais sujeitos àquilo que é a vontade e a intenção da sociedade do que propriamente os pintores, que podem ser muito mais individualistas. Pois, digamos que as obras têm outro peso, metafórico e literal. E aqui temos Soares dos Reis, central na biografia ou no percurso de António Teixeira Lopes. Sim, primeiro porque ele afirma nas suas memórias que foi a visita a uma exposição em que viu uma obra de Soares dos Reis, a célebre Flor Agreste, que o decidiu verdadeiramente a ser escultor. Teria ele 15 anos quando teve esse deslumbramento face à escultura de Soares dos Reis. Depois, mais tarde, veio a ser seu aluno na Academia Portuense de Belas Artes, e no início do século XX o lugar de Soares dos Reis estava vago na Academia e, portanto, ele é o professor de escultura que entra e onde permanece até cerca de 1936. Portanto, tem um longo trajeto de professor na Academia Portuense, depois Escola de Belas Artes. Portanto, ele acumula a carreira de escultor com a carreira de professor. O Soares dos Reis não teve nem pouco mais ou menos a fortuna em vida, volto a dizer, em vida, de Teixeira Lopes. Sim. Quer dizer... E é interessante, teve um trajeto muito mais curto e isso também ajuda à mitificação do artista, quer se queira, quer não é? Morreu muito cedo. Mas, de facto, nem teve o número de encomendas, nem em termos de crítica. Teve sempre uma certa desconfiança do meio e o Teixeira Lopes não, foi diferente. Curiosamente, depois houve sempre uma tentativa, e há muita bibliografia sobre isso, de os comparar, não é? E, portanto, o Soares dos Reis, nesse trajeto da história e da crítica, foi sempre mais valorizado, muito mais, do que o Teixeira Lopes. Teixeira Lopes tinha, como já foi dito desde o início nesta conversa, Laura, um sentido de autopromoção. Sim. Que o Soares dos Reis, um artista, desde logo uma pessoa mais melancólica, não é? E depois um artista muito mais comprometido com a sua arte do que propriamente com esta faceta empreendedora que era a do Teixeira Lopes. Em todo o caso, Teixeira Lopes também presta uma homenagem e é o autor do monumento a Soares dos Reis que está aqui em Vila Nova de Gaia e de que a Casa Museu tem um pequeno estudo em gesso também. Que é este. Que é este.
os pais de António Teixeira Lopes. É eterno este retrato. Sim, já com muita idade, os dois, mas o pai foi de facto uma figura fundamental na carreira dele, porque ele próprio era escultor, era um barrista, um ceramista, ficou mais célebre pelas figuras populares que moldou em barro e tinha feito também já a sua formação na Academia Portuense de Belas Artes e também era um homem muito empreendedor. Sócio da fábrica de cerâmica das Devesas, que tinha, para lá das peças utilitárias, tinha muita produção artística e onde o próprio António Teixeira Lopes também trabalhou. E para lá desse lado de empresário, ele fundou aqui em Vila Nova de Gaia uma aula noturna de desenho e modelação, portanto também tinha um lado interessante de procurar que houvesse formação e ensino artístico, não é? Em Gaia, e depois essa aula acabou por ser o embrião de uma escola industrial. Portanto, há aqui uma faceta que certamente o António Teixeira Lopes também herdou desta personagem. É interessante porque, de facto, é uma família de origem popular, mas que abraça tudo o que é atividade artística. Sim. Um dos irmãos do António Teixeira Lopes formou-se também em arquitetura, também aqui na Academia Portuense de Belas Artes. Esteve em Paris também, como já vimos. Esteve em Paris também. E foi a partir do momento em que o pai decide adquirir casas e terrenos onde se veio a formar este complexo que é hoje a Casa Museu, o projeto ficou a cargo desse irmão. Portanto, a folie toda que nós vimos lá fora, essa expressão adequadíssima que a Laura Castro usou, é devida também a um Teixeira Lopes, Teixeira Lopes, o arquiteto Teixeira Lopes, irmão do escultor e filho do José Joaquim do ceramista, do barrista José Teixeira Lopes. É de facto uma família singular esta. E eles eram muito ligados porque viveram aqui. O António Teixeira Lopes quis viver com os pais e trabalhava com o pai no mesmo ateliê. Sim. As oficinas tinham trabalho de ambos. Por outro lado, ele não tendo tido filhos, acabou por se ligar muito aos sobrinhos. Tinha uma série de sobrinhos, não é? Que também beneficiou depois no seu testamento. Há uma faceta curiosa do Teixeira Lopes, que também está nas suas memórias, mas também está em muitos testemunhos da comunidade. Ele era, de facto, um benfeitor e ajudava quer associações, organismos de apoio e pessoas particulares, não é? Portanto, era atento, era um homem atento à sua comunidade e apoiava em tudo quanto era preciso e às vezes mobilizava outros que ele sabia que tinham meios para prestarem esse apoio, esse auxílio que era importante. Por isso, o facto de a Casa Museu estar em Gaia também consagra essa dedicação que ele teve à sua terra e a esta comunidade. Vamos subir ao primeiro andar. Na verdade, nós temos estado por aquilo que é designado, ou ficou designado por António Teixeira Lopes como o seu ateliê. Este espaço tem vários ateliês, tem várias salas, tem uma certa atmosfera religiosa na maneira como alguns arcos, alguns capitéis, alguns tímpanos são decorados. E ele, sabemos que trabalhou aqui, mas sempre foi um espaço que ele usou para exposição. Por exemplo, as portas da Candelária que ele fez no Rio de Janeiro, os estudos ele mostrou-os aqui e abriu a casa ao público, abriu os ateliês ao público. E o mesmo aconteceu com a imagem da Rainha Santa. Também foi uma imagem que ele fez questão de mostrar neste espaço e de abrir nesse momento a casa ao público. Tanto mais porque essa imagem da Rainha Santa, que tem, aliás, aqui um lugar de destaque, foi uma encomenda da Rainha Dona Amélia. Exatamente, mediada pela Duquesa de Palmela, e foi uma encomenda em que ele depositou uma grande expectativa, porque sabendo que era uma encomenda da Casa Real, teria um grande impacto e também foi estratégico mostrar aqui o estudo desse trabalho. Porque aqui fez vir a Rainha Dona Amélia. Exatamente. Deixamos o ateliê, a zona de trabalho, e estamos a penetrar naquilo que era a área privada desta casa. O ateliê era o coração e em redor do ateliê tudo gravita. Estamos na zona das salas, onde estão expostas uma série de obras que revelam uma faceta do Teixeira Lopes que era
Colecionador, não o verdadeiro colecionador que andava atrás das peças, mas que pela sua atividade de artista acabava por fazer as trocas que são habituais entre os artistas, não é? Trocavam trabalhos. Portanto, encontramos muita pintura dos naturalistas da época. Dos seus contemporâneos? Os seus contemporâneos, a sua geração. O Marcos de Oliveira, que também foi seu professor, o Sousa Pinto, António Carneiro, o António Ramalho e muito Veloso Salgado, há muitos trabalhos, portanto isso indicia uma grande amizade. E a casa mostra tudo isto para lá de outras coleções, da cerâmica, dos vidros, das peças escultóricas, dos presépios. Tudo isso faz parte também das coleções desta casa. Quando se diz Casa Museu Teixeira Lopes, às vezes pode não se perceber logo que não são só as peças escultóricas, exatamente, do Teixeira Lopes, mas de toda a gente que viveu no seu tempo. Exatamente. Nesse sentido, é uma casa-museu bastante rica, não é? Nem sempre isso acontece. Esta casa tem uma particularidade muito interessante, que é ter sido a primeira casa de um artista a transformar-se em museu, por vontade do próprio, em Portugal. Há mais ou menos 16 ateliês de artistas musealizados e este tem essa condição. A casa-ateliê que se transformou em casa-museu. Mas, como diz a Laura, não só foi a primeira, como foi por vontade do próprio artista, que assim aconteceu, como o próprio artista dirigiu a sua casa como museu. Sim. Porque isto é tudo e isso muda tudo. Isso muda tudo, não é? Exatamente. Também tem essa particularidade. Quando o Teixeira Lopes faz a doação à Câmara de Gaia, em 33, fica ainda até 42 a viver nesta casa com prerrogativas, quer dizer, ele continuou aqui a trabalhar, as visitas eram limitadas, se ele entendesse que deviam ser, porque precisava dos sítios para trabalhar, e dirigiu esta casa já como museu durante quase 10 anos. Havia aqui certamente uma vontade de controlar o modo como a sua obra e o seu papel na arte portuguesa seria lido no futuro. Portanto, isto é nitidamente um investimento que ele faz na construção da sua persona artística e, ao mesmo tempo, na construção da memória. Há aqui uma construção da memória. É claro que há modificações que foram sendo feitas ao longo dos anos, mas ele próprio fez uma encenação, não é? Portanto, ele já trabalhava para a posteridade e isto foi um instrumento de construção dessa memória. Se cada casa é sempre, de alguma forma, um autorretrato de quem a habita, aqui, essa dimensão de autorretrato, através da casa, assume uma deliberação milimétrica, não é? Exatamente, sim. Ele também teve a sensação, e as memórias denotam isso, a par dessa carreira de sucesso, havia uma consciência de que o meio o podia ter reconhecido ainda mais. E, portanto, a casa serviria para isso, forçosamente, era um instrumento para Portanto, isso. não ganhou tudo aquilo que se propôs, simplesmente isso, não ganhou os concursos todos a que concorreu. Claro. Bem, há um caso flagrante, e eu acho que aí perdemos todos, não sei, Laura, o que é que acha, que é o caso da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é muito interessante. É muito interessante. Na verdade, a arte sacra sofre deste paradoxo, não é? Quer dizer, o divino e o sagrado é irrepresentável. E ele trabalhou Nossa Senhora de Fátima numa dimensão talvez demasiado humana, mas é uma imagem belíssima, é das imagens muito... Bem, francamente mais interessante do que aquela que ficou fixada, não é? Que é convencional, que é uma imagem totalmente convencional. De um santeiro, de Braga, com todo o respeito, mas quer dizer, mas que não traz nada de novo. E a Nossa Senhora proposta pelo Teixeira Lopes, de facto, é isso que diz, era mais próxima, não é? Mas era e sobretudo a inclinação não é surpreendente. E não admira que tivesse sido recusada, não é? Que tivesse sido preterida para outra, porque era mesmo muito fora dos cânones e do que era convencional.
vamos até à sala onde Teixeira Lopes promovia as suas tertúlias. Mas antes disso, vamos passar forçosamente por esta mezanine que permite ver de cima as peças que Teixeira Lopes escolheu para ficarem no seu ateliê, porque ele quis mesmo que fossem estas. Sim, aquelas que haveriam de o representar, não é? No futuro. Portanto, fez uma escolha, ele trabalhou imenso, fez uma escolha e disse, não, estas são aquelas que eu quero que me associem enquanto escultor, não é? Aquelas que ele deixou à Câmara e a este espaço e a este ateliê, que na verdade, já desde o tempo dele, era um lugar de exposição mais do que de trabalho duro, porque o trabalho do escultor precisa de uma oficina que está sempre cheia de pó, está sempre com os seus instrumentos de trabalho, os seus materiais. É estranho não vermos nada disso aqui, Nada disso aqui está, não é? Portanto, isso estava de certeza relegado para as oficinas que também existem neste espaço, mas aqui era uma sala de exposições. Era uma montra. Era uma montra. Não é? Uma coisa abonecada, portanto, em rigor... Bem, ele também não lhe chama oficinas, não é? Chama-lhe ateliê. Mas devia ser aqui que ele recebia os seus compradores, não é? Bem... Laura Castro, se dúvidas existissem quanto à ambição de representação de António Teixeira Lopes, o escultor, esta sala, para espetáculos, para tertúlias, quer dizer, estamos numa casa particular. Sendo uma casa particular, sempre teve essa dimensão pública, sempre teve essa capacidade de receber aqui os atores, os declamadores, os músicos que também passavam por esta casa. Não é? Há atrizes e atores que ele representou, os bustos existem aqui na Casa Museu, que vinham ao Porto fazer as suas representações e passavam por esta casa. Portanto, era também um ponto de encontro da sociedade da época e da cultura da época. O que é irónico, Laura, é que alguém que foi tão deliberado a construir de si próprio uma imagem e a querer projetar essa imagem junto dos outros e, mais do que isso, como temos estado a ver, para a posteridade, de alguma forma a posteridade não foi tão brilhante para Teixeira Lopes como ele o desejou. É verdade, porque a história da arte também vive muito por ciclos e valoriza determinadas figuras e desvaloriza outras, também em função daquilo que é o contexto em que os historiadores trabalham. E o século XX viveu muito marcado, particularmente a primeira metade, que é aquela que corresponde à vida de Teixeira Lopes, viveu muito marcado pela ditadura do novo, do original, da ruptura. E ele foi um académico, não é? E um académico sentimentalista, o que era ainda por cima um era compromisso. Um duplo pecado, à luz dos modernos do início do século XX. Um compromisso difícil. E, portanto, ele nunca foi uma figura muito valorizada pela história da arte, que valorizou outras figuras, não é? Ele teve mais sucesso em vida do que depois de morto. Podemos dizê-lo, podemos dizer que sim. Podemos até imaginar que ele pode vir a ser revalorizado num outro contexto, mas de facto até ao momento não foi, não é a figura-chave do seu tempo. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.